Fala pessoal, boa tarde, Brunete por aqui. E hoje a gente tem mais uma história dos fabricantes e a gente vai falar de John Cruz. Então vamos conhecer um pouquinho a história desse luthier master builder super famoso que saiu recentemente da Fender, e vamos entender um pouquinho por que ele criou toda essa fama e por que essas coisas acabaram acontecendo recentemente. Mas vamos lá falar então do John Cruz, como ele começou, né? Eu já contei aqui várias histórias diferentes de vários fabricantes. O John Cruz ele não é considerado um fabricante especificamente, né? Mas é um cara que teve ali dentro da Custom Shop da Fender por muitos anos, e vale a pena contar a história dele porque a gente vê muito desses equipamentos. E no final eu acabo contando aqui algumas coisas que eu acho que vai acontecer com o John Cruz depois, agora na saída dele, né? Então tem algumas coisas aí que podem acontecer que são interessantes. Mas vamos lá, o John Cruz ele começou, ele curtia muito beisebol e jogava com os irmãos dele. Segundo ele, era uma família extremamente atlética, faziam jogavam vários tipos de esportes e tudo mais. E ele curtia bastante. Depois de um tempo ele acabou indo para o futebol americano, e ele acabou ali no ginásio colegial, ele acabou machucando o joelho, né? Ele teve uma lesão séria e isso o impediu de continuar, né? Só que ao mesmo tempo que ele teve essa lesão, e o sonho dele era jogar em estádio, né? Ele queria jogar em estádio, tá aquele monte de gente em volta dele e tal, né? E ao mesmo tempo que ele teve essa lesão, ele acabou participando de um concerto de uma banda que ele gostava bastante. E na verdade, o que aconteceu naquele momento? Ele olhou pro estádio e falou: cara, eu não preciso jogar, né? Eu posso ser um músico e ter a mesma coisa. Ele começou a se interessar por música, e aí tem até uma história interessante de um colega dele ali da escola, que ele viu o cara tocando um instrumento que o cara produziu ali, meio tosco, né? E esse instrumento o rapaz acabou dando pro John Cruz, e ele acabou largando, porque era muito mal feito, né? Ele não conseguia usar nem nada, né? Mas ele ficou interessado por aquilo, por música, começou a ouvir muito mais. E é interessante porque os irmãos dele têm um gosto e ele tem outro, né? Então isso acaba sendo interessante porque ele não dividia os gostos ali musicais com os irmãos dele, que tinham basicamente a mesma idade, né? Bom, então o que aconteceu? Ele num determinado momento conseguiu uma guitarra. E era uma guitarra, uma cópia de uma Fender. Era uma Rondo branca, né? E o que aconteceu? O pai dele trabalhava na indústria automotiva. O pai dele fazia pinturas automotivas. Para quem conhece um pouquinho mais da história da Fender, sabe que a Fender se baseou muito nas cores dos automóveis, né? Então várias cores das guitarras Fender vieram da linha de automóveis. E o pai dele tinha ali 40 anos de experiência no segmento de pintura de carros, né? E ele chegou pro pai dele e falou: pai, ele tinha os catálogos cheio de cores, tá? Ele falou: pai, eu queria pintar essa guitarra aqui, né? E o pai dele falou: pô, sem problema, filho, vou pintar para você, né? E ele falou assim: só que você precisa desmontar a guitarra, porque eu não consigo pintar a guitarra montada, né? E aí o John foi lá e desmontou a guitarra inteira. E assim, ele simplesmente foi lá, começou a soltar os parafusos, botões, solda, soltou tudo e deu na mão do pai dele. E o pai dele pintou de uma cor que é um Purple Sparkle, que ele falou que ficou linda a guitarra. Falou: nossa, ficou um espetáculo. Só que aí ele tinha que montar de volta, e ele tinha soltado tudo, até as soldas e tal. Então diz ele que foi um trabalho enorme para que ele pudesse conseguir juntar todas as peças ali, porque era tentativa e erro. Ele ligava de um jeito, não saia som, ligava de outro, saia som num captador, não saia no outro. E ele foi fazendo até a hora que ele conseguiu fazer com que aquilo funcionasse, né? Então essa foi uma experiência dele ali com a produção, com um instrumento, né? Então não foi algo muito amigável, muito pelo contrário, foi difícil para ele naquele momento fazer com que a guitarra funcionasse. E aí o que aconteceu?
ele começou a gostar desse negócio, ele começou a trabalhar, não era trabalhar, mas era se envolver com essa questão de instrumentos. Então, diz ele que ele quebrou vários braços, o corpo e tal, e ele foi fazendo. E ele arrumou um emprego numa loja de instrumentos. E o trabalho dele nessa loja de instrumentos era um trabalho super simples. O pessoal chegava com as mercadorias e ele tinha que limpar esses equipamentos para alguma outra pessoa da loja pendurar na parede. E ele acabou fazendo isso por algum tempo, até que em 87 ele entrou na Fender, né? Então a Fender, hoje a gente está falando aí de 1.000 funcionários, um pouco mais de 1.000 funcionários, mas naquela época não era isso, né? Era uma empresa muito menor, né? Aqui o João está dizendo, ele conseguiu queimar uma história. João, no final a gente vai comentar sobre isso, sobre a saída dele da Fender, né? Mas, então eu estava dizendo, ele entrou em 87, saiu agora em 2020, são 33 anos que ele ficou ali na Fender, né? E o que ele começou a fazer? Logo no primeiro dia, isso é muito comum em empresas, quando você entra no primeiro dia, o pessoal leva você para conhecer a empresa, conhecer as pessoas, os processos e tudo mais. É mais um passeio no parque, assim, né? E ele teve a oportunidade de fazer isso, né? Quando ele chegou lá na Fender, em 87, ele foi com alguém conhecendo todas as partes e tal. E um dos lugares que ele ficou realmente impressionado foi na parte final, que era onde o cara testa os instrumentos já para despachar. Ele falou, pô, quero fazer isso. E ele não tinha ideia do trabalho que era até chegar ali, né? Até chegar nessa quantidade de quantas guitarras ele precisava fazer. E o que aconteceu? Ele começou a trabalhar literalmente no chão de fábrica. Então o pessoal naquela época era muito mais processos muito mais manuais do que são hoje, né? E ele acabou sofrendo um pouquinho com isso, porque ele tinha que trabalhar ali no chão de fábrica, e como iniciante ele falou, cara, eu faço o que vocês precisarem, o que você precisar eu faço. Então o que acontecia? Ele limpava o chão, por exemplo, limpava as máquinas e jogava tudo no lixo, porque junta uma quantidade de pó e restos de madeira impressionante. E ele acabava limpando o chão de fábrica. Ele fazia um pouquinho, trabalhava um pouquinho. E quem já teve a oportunidade de ver fábricas de guitarras maiores, né? Você não faz a guitarra inteira, a não ser na Custom Shop, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Mas você não faz a guitarra inteira, as guitarras são feitas em pedaços, vamos dizer assim. Então tem um cara que só cuida do corpo, tem um cara que só cuida do picape, tem um cara que só cuida de prender o captador não sei aonde e assim por diante. Tem um cara que só cuida de braço. E o John foi ao longo dos anos fazendo isso. Mas em 87, logo que ele entrou, depois de um tempo ele começou a despontar ali como um cara sempre disposto a aprender e trabalhar, etc. E a Fender montou a primeira versão da Custom Shop nessa época. E chamaram o John Page para gerenciar esse negócio. E o John, conversando com os supervisores, recebeu o nome do John Cruz para participar, né? Então o John falou assim... acabou procurando logo no começo, logo em 87, quando o John entrou, né? O John Cruz entrou, o John Page procurou e falou, pô, você quer entrar na Custom Shop? A gente está começando, tem aqui uma série de coisas para a gente fazer, mas eu não sei se a gente vai ter trabalho todos os dias, vai ter dias que você provavelmente não vai vir, tem dias que você vai sair mais cedo e tal, etc. E aí o John não quis, o John Cruz não quis, porque ele tinha acabado de comprar um carro e ele tinha prestações para pagar. Diferente do Brasil, onde os direitos todos estão garantidos e você não consegue reduzir a carga, você não consegue reduzir o salário das pessoas, lá nos Estados Unidos não é assim. Então se você trabalhou 20 horas, você ganha 20 horas, se você trabalhou 25, você ganha 25, né? E naquela época o John Cruz não queria trabalhar menos do que ele poderia, porque ele precisava de 100% do dinheiro. Então ele continuou, ele falou, olha, eu agradeço tal, mas vou continuar por aqui, né? Então ele falou assim, putz, esse cara nunca mais vai atrás de mim, eu fico chateado com isso, mas era a única coisa que eu poderia fazer nesse instante, porque eu tinha conta para pagar, não tinha o que fazer, né?
Então, foi isso que aconteceu ali no começo, né? Ele acabou ficando mais alguns anos lá, até que em 93 a Fender Custom Shop volta, sim, para valer, com força mesmo, e ele foi convidado novamente pelo próprio John Page na época, e ele ficou lá até agora, até recentemente, né? Quando ele saiu, a gente vai falar sobre a saída dele no final. E aí o que aconteceu? Ele trabalhou ali em muita coisa mesmo, e isso talvez seja uma das coisas interessantes. Mas antes, vamos falar das preferências do John Cruz, né? Ele é um cara que prefere guitarras 60s, ele gosta desse tipo de guitarra, principalmente por conta do Gary Moore, que ele é super fã do Gary Moore. Inclusive tem uma história interessante, ele foi assistir um show do Rush, e no show do Rush teve a abertura do Gary Moore, né? O Gary Moore estava começando naquela época, depois do Thin Lizzy e tal, e ele foi para assistir o Rush, cara, e foi um negócio muito interessante, porque ele disse que ele foi lá, Rush, e começou a tocar, o Gary Moore começou a tocar. Ele falou, meu Deus, o que é esse cara tocando? Pelo amor de Deus, tá, não sei o que. Ficou muito impressionado, e até hoje é o cara que ele acha mais bacana, a maior influência dele, é o cara que ele mais gosta, o músico que ele mais gosta. Então, falando aí de preferências, ele prefere Stratos desse jeito aqui, 60, né? Ele também não liga tanto para peso do instrumento, né? Outra coisa interessante é que ele prefere fazer os instrumentos como, por exemplo, Ash e Alder, que são os mais comuns, né? Ash e Alder acabam sendo os mais comuns, e ele acabou fazendo ao longo dos anos instrumentos de todos os jeitos, né? Koa, Mogno, tal, etc. E algumas coisas funcionam bem, outras coisas não funcionam bem, mas essa é uma das razões de você encomendar uma guitarra Master Build, né? Porque você vai poder pedir o que você quiser, você vai ter contato ali com o teu builder para ele fazer o que você quiser. Ele também nessa época ele acabou desenvolvendo alguns picapes junto com a Abigail, né? E os picapes do John são bem interessantes. No começo ele fazia picapes, ele preferia picapes com uma saída mais alta, e depois ele passou a optar por picapes com saídas mais baixas. Eu também gosto, para single, eu acho que picape com saída baixa é realmente interessante. Bom, então, como eu disse, ele prefere as madeiras tradicionais, né? Para trabalhar, mas ele fez várias coisas diferentes. E ele diz o seguinte, que ele faz o instrumento para que ele seja o número 1 do cliente. E ele fala, cara, o meu objetivo é que o cliente pegue aquele instrumento e fala, pô, esse aqui é o meu instrumento número 1. E ele diz que nem sempre consegue, né? Por que nem sempre ele consegue? Porque às vezes o cara tem uma guitarra de época, às vezes o cara tem alguma coisa que ele prefere, ou o cara solicitou alguma coisa completamente diferente de uma Fender tradicional, e o som não ficou tão legal, então acaba sendo um negócio diferente. O João, que eu estou perguntando, tive a oportunidade de conhecê-lo? João, não, mas eu falei muito com ele ao longo dos anos pelo Facebook, pelo Messenger. Ele sempre respondeu todas as minhas perguntas, assim, foi sempre muito gentil comigo, nunca tive nenhum... todas as perguntas que eu fiz com relação às guitarras que eu tive dele, e até uma guitarra que não era dele, era uma guitarra que eu gostava bastante, era uma Fender Custom Shop, que tinha uns picapes que eu não sabia quais eram, eu mandei para ele, falei, cara, porque ele era o único cara que eu conhecia ali, e ele respondeu, falou, cara, esses são os picapes que eu faço, né, e eu não vendo esses picapes, você não vai comprar. E uma 56 que eu tinha, ela veio com esses picapes dele, então foi bem legal. Então assim, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas pelo Messenger sim, a gente trocou aí várias mensagens ao longo dos anos. Ele sempre foi muito solícito, muito educado, né? Então, voltando aqui ao tema, né, das coisas que ele gosta, e essas coisas aí, eu acabei pesquisando em alguns lugares, e algumas coisas ele me passou nessas mensagens de Messenger aí ao longo dos anos. Bom, mas seguindo aqui, ele diz que ele quer fazer instrumentos que sejam
os instrumentos número 1 das pessoas que estão adquirindo, né? E aí vocês podem perguntar, poxa, mas é muito diferente de um instrumento de linha para um instrumento custom shop, para um instrumento master build? Sim, é diferente. Vamos lá, começar pela seleção, né? Quando você está, por exemplo, dentro da Fender USA e você vai construir lá hoje a Fender Elite, né? Mas vamos falar daquela mais comum, Standard, Deluxe, que ficou aí por muitos anos, o cara ia lá, e aí é um cara que cuida, por exemplo, do braço, então o cara ia lá numa pilha de braços, escolhia não, ele pegava o primeiro e fazia, né? Era isso que ele tinha que fazer. Vinha um segundo, pegava o segundo braço, pegava o corpo, etc. Quando você vai para Custom Shop, já existe uma seleção, né? Então o cara já seleciona a madeira do jeito que ele prefere, do jeito que é mais adequado para aquele instrumento que ele está produzindo. É um negócio um pouco mais selecionado, né? E quando você vai para o Master Builder, né? Aí o projeto é seu. Muitas guitarras são vendidas em loja, né? Você fala, pô, mas é vendido em loja. Mas houve uma ordem um pedido dentro da Fender para se produzir aquilo. E aí a loja, por exemplo, foi lá e falou assim, eu quero que faça desse jeito. E o John Cruz e qualquer outro Master Builder que foi encomendado ali na época faz aquilo do jeito que a empresa ou o cliente está solicitando. Se você quiser hoje comprar uma guitarra da Fender, Custom Shop, Master Builder, você pode. Só um pouquinho, vou até mostrar aqui, ó. Esse aqui é de uma guitarra que eu tenho minha aqui, 2018, uma Custom Shop, mas vem tudo aqui, ó. Isso aqui você vai escolher tudo que você quer, padrão da madeira, formato do braço, trastes, você vai escolher... Você sempre começa por um base model, né? por um modelo, um modelo mais tradicional, e daí você vai caminhando em cima, você vai escolhendo o que você quiser, tá? E aí vai levar alguns, putz, eu não sei quanto tempo está hoje, talvez 1, 2 anos para você receber esse instrumento, né? Mas você consegue encomendar sim, né? É diferente de uma Fender USA, você não vai encomendar do jeito que você quer. Você vai comprar aquelas que estão no catálogo, ponto final, né? Aquelas cores lá e acabou. Se você quer um traste mais alto, você não vai pedir. Não tem como você pedir. Se você quiser uns picapes mais fortes ou mais fracos, não tem como você pedir. O Custom Shop tem, você consegue fazer isso, né? É muito mais caro, né? Mas aí existe a seleção da madeira, do grão, putz, um monte de coisa assim. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, é muito detalhado, tem muita coisa legal, né? Isso eu acho que é bem interessante. Quando você vai para o Master Builder, o cara está realmente preocupado com o seu pedido, né? Com o seu pedido. Quando é uma Custom Shop, o cara, às vezes eles estão fazendo, por exemplo, guitarras que são quase que de linha, mas dentro da Custom Shop. Então, ele vai fazer uma 60, vai fazer uma 56, vai fazer uma pele, extrato, sei lá o que for, né? E pode ter mais de uma pessoa envolvida ali naquele processo. O importante saber é que dentro da Custom Shop só tem cara bom, só tem cara nervoso, não tem cara mais ou menos não, só tem cara muito bom. Então, eu vou dizer para vocês que ao longo dos anos, qualquer Custom Shop, todas as Custom Shops que eu tive a oportunidade de ter, minhas que eu comprei, até as aqui da Daytona Boutique, não teve uma ruim, nenhuma. Tem guitarra até que você pode não gostar, né? Tem guitarras que não são feitas para mim, mas são muito boas, né? Eu até brinco aí quando eu falo de Gretsch, né? Que é uma guitarra muito boa que eu não gosto, não é para mim, mas ela é ruim? Não, de jeito nenhum, uma guitarra super bem feita, e isso acontece também dentro da Custom Shop. Talvez você tenha alguma guitarra ali que ela é muito bem feita, tem um som muito bacana, mas ela não foi feita para você, e isso é legal, porque as pessoas podem escolher o que quiser, né? Então, guitarras mais próximas do seu gosto ou não. Então, por exemplo, essa daqui é uma 1960, né? Para ficar perfeita para mim essa guitarra, só falta uma Floyd aqui. Aí tem gente que vai ter um ataque do coração. Pô, uma Floyd, cara, eu adoro. Né? Eu tinha uma Master Built aqui,
Art Esparza com Floyd, uma das minhas guitarras preferidas. E eu gosto desse tipo de instrumento, nem todo mundo gosta, né? Talvez a maioria não goste, mas eu curto. Então, quando a gente fala de gosto, e o John Cruz ele tem um gosto mais tradicional, né? Ele prefere esse tipo de instrumento aqui. E ele teve a oportunidade de fazer alguns instrumentos para ele ao longo dos anos. É interessante você ouvir falar assim que se eu pudesse pagar, eu compraria mais. Ele tem que pagar o instrumento. Obviamente, na época, provavelmente ele tinha algum tipo de desconto e tal, mas, enfim, ele não pode sair construindo instrumento para ele, né? Ele trabalha na empresa e reportava para a empresa e tinha que fazer o que era certo. Então, se ele quisesse uma Fender John Cruz Masterbuilt, ele tinha que pagar por aquilo, né? Isso acaba sendo um pouco difícil da gente imaginar, mas é verdade, né? Você quer levar uma John Cruz para casa, John Cruz, então você tem que tirar uma grana do bolso, né? Bom, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre por que o John Cruz ficou talvez tão famoso, tão requisitado e tão caro, né? Ao longo dos anos. Então, assim, primeiro, ele é um dos caras que estava lá há 33 anos, né? Muito tempo produzindo. Ele foi um dos caras que iniciou o processo de Relic dentro da Fender, né? Ele também é um cara que participou de projetos de guitarras simplesmente incríveis, né? Então, a SRV número 1, ele participou, né? A Jeff Beck, aquela Squier Relic, ele também participou e diz a lenda que o Jeff Beck recebeu a guitarra, né? E falou assim, vocês estão me devolvendo a minha, né? E não era a que o John Cruz tinha feito. E ele não teve a oportunidade de entregar essa guitarra para o Jeff Beck, né? Mas ele viu o vídeo disso, né? Então, interessante. Ele fez também a Malmsteen Duck. Puxa, essa é super icônica, né? Ele também fez a John Mayer, a Black One. Essa é outra guitarra caríssima, dificílima de achar. E a que ele talvez tenha ficado mais feliz de fazer foi a Gary Moore 61, né? Essa guitarra super icônica, caríssima. E é nova, né? Recentemente, ela é uma guitarra relativamente nova. E foi uma guitarra que foi bem interessante, porque o Gary Moore é conhecido por tocar com Les Paul, né? Inclusive, tem uma guitarra que foi do Gary Moore, que está na mão do Kirk Hammett. Se eu não me engano, ela foi por 2,4, 2,6 milhões de dólares para o Kirk Hammett. E é interessante que o Kirk Hammett leva essa guitarra para cima e para baixo. Inclusive agora, aqui durante a pandemia, tem umas fotos dele ali parado na praia com a guitarra. Eu já vi o cara no palco do mundo inteiro com essa guitarra, ele leva para cima e para baixo. Ele não tem problema nenhum em transportar essa guitarra aí super valiosa. Ela já era valiosa por ser uma 59, né, uma Les Paul 59, e ainda mais valiosa por ser do Gary Moore, por ter feito o Still Got the Blues, etc., né? Então tem uma história riquíssima essa guitarra, e ele leva para cima e para baixo, não tem problema nenhum de usar. Então, o John Cruz ele participou desses projetos aí muito importantes e são guitarras que realmente ficaram muito boas, né? E para quem conhece um pouquinho dos instrumentos, já teve a oportunidade de tocar, sabe que são instrumentos que não são tantas... o André está falando do Peter Green. Sim, foi do Peter Green e do Gary Moore também, tá? Ela foi dos dois, eu acho que ela foi do Peter Green, depois do Gary Moore, depois voltou pro Peter, alguma coisa assim, tá? Ela foi e voltou e parou na mão do Kirk Hammett. Então, voltando aqui ao John Cruz, ele também fez várias guitarras para caras artistas muito famosos, né? Então ele fez pro Jeff Beck. Então ó, só voltando aqui, André, então você imagina Peter Green, Gary Moore, aí volta pro Gary Moore, o Peter Green ele foi e voltou ali num determinado momento e depois pro Kirk Hammett. Então é muito valiosa essa guitarra só pelas pessoas que foram donos, né? Mas aí você adiciona que era uma 59, né? Então é a combinação perfeita desse negócio.
Então ele fez guitarras aí para muita gente famosa, como Jeff Beck, Doug Aldrich, até o Bono Vox tem guitarra do John Cruz, John Mayer, puxa, muita gente mesmo, né? E aí, uma curiosidade, né? Em 2015, no Rock in Rio, o John Cruz estava por aqui. Quem assistiu o Rock in Rio, e eu vi isso, eu estava assistindo pela televisão algumas coisas, tinha lá tipo uma tenda da Fender e o John Cruz estava lá dentro montando guitarras, né? E diz a lenda, não sei se é verdade, se vocês souberem aí que isso está confirmado, me avisem aí, mas diz a lenda que ele deu algumas guitarras, ele fez algumas guitarras e deu de presente para alguns brasileiros, entre eles Frejá, Dado Villa-Lobos, Digão, Clemente, Luan Santana e Mateus, do Jorge Mateus, né? Então, não só gringos famosos tiveram as guitarras do John Cruz, mas também brasileiros famosos tiveram a guitarra do John Cruz, né? Devem ter, né? Então essa informação foi passada ali na época, em 2015, pelo Globo, então eu acho que é verdade, né? Porque eu vi ele fazendo realmente várias guitarras ali, eu acho que ele deve ter trazido braços, corpos, tal, e ele montou ali na feira e foi entregando, na feira não, no Rock in Rio, e foi entregando, né? Bom, mas enfim, vamos falar agora de um momento mais complexo, né? Que foi a saída do John Cruz da Fender, agora recentemente. E o que aconteceu, né? O John Cruz ele fez um post bem no meio daquelas manifestações e foi um post realmente infeliz, né? Que vai contra os princípios pregados dentro da Fender. Apesar de ter sido feito dentro do perfil pessoal dele, não do perfil da Fender, a Fender ficou realmente descontente com aquele post, entendeu que aquilo não cabia dentro da empresa e optou por pedir o afastamento, o desligamento do John Cruz. Então o John Cruz acabou saindo, ele fez um post bem naquele momento mais delicado e foram várias pessoas que fizeram posts ali controversos, né? Tem o do Mike Fullerton da Fulltone, que ele também fez vários posts ali realmente complicados, né, naquele momento, e ele acabou tomando tendo uma série de severas restrições com o nome dele, né? Então várias empresas falaram que não vende mais e aqui ó, mais um, o Fulton fez a mesma coisa. Eu acabei de falar do Mike aqui, né? Então ele acabou falando algumas coisas ali bem desagradáveis e acabou realmente desagradando muita gente. Então, por exemplo, o Lima está dizendo aqui que a Guitar Center rompeu, né, com a Fulltone. Não só ela, né? Mas, por exemplo, no Reverb, você não consegue vender mais Fulltone. Se você botar um Fulltone lá, os caras não vão aceitar, né? A não ser que seja usado. Pelo menos por enquanto, eles estavam aceitando usado. Mas novo, o cara falou, você não vai botar aqui, né? Já tiraram. Então foi realmente complicado, né? Então, ele acabou saindo da Fender e existe já existia no passado um desejo do John de montar sua própria empresa. Então, se você me perguntar, Brunetti, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele vai montar uma empresa. Tá? As guitarras vão ser boas? Lógico que vão. Vão ter o prestígio da Fender? Não vão. Né? Então, não vão ter. O Newton está perguntando o que ele disse. O Newton ele postou uma foto de extremo mau gosto, tá? Se você der uma pesquisadinha aí, você vai achar a foto. Foi uma foto de extremo mau gosto para aquela situação e aí ele acabou sendo afastado da Fender. Então, o que eu acho que ele vai fazer? Eu acho que ele vai montar uma empresa, porque ele já havia falado antes, mesmo dentro da Fender, que ele desejava fazer alguma coisa sozinho, né? E é interessante porque se você olhar
A gente falou semana passada do John Suhr, né? Eu já tinha falado no meu canal pessoal do Dave Friedman, a gente falou do Randall Smith, a gente tem falado aí de vários caras que chegam em um determinado momento e dizem, vou fazer a minha coisa. E o John Cruise, ele nunca fez isso, né? Passou 33 anos como funcionário e agora, né, tá provavelmente indo atrás de um trabalho onde ele possa fazer os seus próprios instrumentos, né? E aí o que a gente tem para falar mais, né? Falar do valor dos instrumentos, né? Os instrumentos sempre foram muito caros. Se vocês estiverem acompanhando, os instrumentos aumentaram de valor, né? Os instrumentos com o nome dele. Existia uma dúvida, né? Se, poxa, vai aumentar, vai baixar, o que vai acontecer com os instrumentos com a saída do John Cruise? E aqui é sempre aquilo que eu falo, né? Exclusividade e raridade. Isso é o que gera valor para o instrumento, né? Se é exclusivo, se é raro, ele vai custar mais, né? Então, neste instante, não existe mais John Cruise. Se você quiser, você vai ter que comprar uma que já foi produzida, né? Não existe mais. Aqui o Fábio está perguntando se acho que ele chega no nível do John Suhr. Então, são coisas diferentes, né? Porque a gente não... do John Suhr a gente não está falando mais da habilidade dele como luthier, né? Mas sim como empresário, né? O John Suhr é um empresário hoje em dia, já faz muitos anos isso, na verdade, né? E ele é um cara que já produziu muita coisa, né? Então ele desenha, ele faz tal, mas ele não põe a mão na massa. Agora, o John Cruise é outra história, ele foi empregado por 30 e poucos anos, né? Então tem ali uma série de processos que ele precisa aprender, né? Que ele não tenha aquele conhecimento todo, né? Aí o Charles pergunta, como faço para ver o conteúdo do John Suhr? Entra aqui no IGTV, tá lá. No IGTV, tá lá, foi sexta-feira passada. Pode entrar lá, tem o do Randall Smith também, da mesa Bug, e vão ter vários outros, né? A Suhr não foi vendida para os chineses. Então, Edu, sabe o que acontece? Eu fui atrás dessa informação, né? Porque saiu alguns anos atrás que o John vendeu uma parte para uma empresa chinesa, né? Eu não sei o que aconteceu, eu não encontrei mais nada dessa informação, absolutamente nada. Tá? Eu procurei justamente para a gente fazer isso na live da semana passada, eu não achei mais nada, inclusive as notas que saíram na época eu não consegui encontrar. Né? E quando você acessa todos os documentos da Suhr, tal, etc., não há menção aos chineses, mas na época eu ouvi sim, saíram algumas notas dizendo que existia ali pelo menos uma fração da empresa uma empresa chinesa havia comprado, mas que tinha deixado 100% do controle na mão do John Suhr, né? Eu não sei se isso se efetivou ou não tem mais nada aí para a gente achar. Eu não consegui achar mais nada, né? Eu vou até falar com o Raposo, ver se a gente consegue bater um papo ali, ver se isso é verdade ou não, o que aconteceu. Queria conhecer a história do John Suhr. Charles está lá, entra lá no IGTV, que está lá, tá? Deixa eu ver aqui o outro. Suhr são mais modernas, acho que o John Cruise continuará essa linha tradicional da Fender. Então, André, pode ser, né? Lembrando que o John Suhr também veio da Fender, né? Épocas diferentes, tal, mas ele também passou pela Fender. E ele foi montar a empresa dele depois de trabalhar pela Fender, né? Porque ele dizia que ele gostava muito da Fender, o John Suhr, mas ele não tinha processo sobre o todo, né? E quando você é um empresário, você tem o controle sobre o todo. E é aí que eu acho que tem a diferença entre o John Suhr e o John Cruise, que é essa, porque o John Cruise ainda não conhece esse processo como um todo e vai precisar conhecer, né? É muito provável que tenha alguém investindo, algum empresário, alguma coisa para que possa fazer isso acontecer, tá?
O Edu está dizendo, tem até vendedores do Mercado Livre que falam de Sur pré-China no mesmo contexto de Fender pré-CBS. Cara, não, acho que não existe isso. Só tem que tomar um cuidado seguinte, né, Edu? Eu sempre falo isso, né? Sur Pro é uma coisa, Sur Custom é outra, né? Uma Sur Pro não tem o mesmo preço da Sur Custom. Então tem que tomar um cuidado. Não vai pagar 20 mil reais numa Sur Pro, porque não vale isso, né? É um instrumento um pouco diferente, mas eu acho que não tem muito essa história não. Sur pré-China, Fender pré-CBS, eu acho que se os caras estão colocando isso, não tem muito sentido, até porque se a gente procurar hoje, não tem informação. Se alguém tiver, me manda aí no direct alguma coisa, mas eu realmente não encontrei essa informação, né? E vamos lá, vamos falar de valor, né? Que é o que eu estava falando aqui do valor de mercado dos instrumentos feitos pelo John Cruz. Como são muito mais raros agora, muito mais caros agora, eles se tornaram mais caros e mais desejados, né? Isso acabou acontecendo, vai acontecer ainda mais. A gente viu isso acontecer várias vezes ao longo dos anos, né? Quando você tem escassez e exclusividade, o instrumento tende a valorizar, né? O que mais tem aqui? Deixa eu ver. Não, é isso daí. Então, essa questão dos valores, esses valores devem aumentar, porque você não vai conseguir comprar mais, né? Então, se você quiser uma John Cruz 1960, cara, você tem que achar uma do mercado, não tem mais, né? E aí o cara cobra quanto ele acha que tem que cobrar, né? Ó, o Edu tá loucão aqui, cara. Não, Edu, eu não vou ler seu comentário, cara. Mas depois a gente se fala. Vou mandar essa John Cruz aí para sua casa, tá bom? Pra você brincar com ela no final de semana. Bom, pessoal, é isso. Então espero que vocês tenham curtido aí a história. Se vocês tiverem alguma sugestão para semana que vem, manda aí, que semana que vem tem mais uma história dos fabricantes. Como eu disse, o John Cruz não é um fabricante, mas teve envolvido muitos anos com a Fender, faz sentido a gente falar dele, né? Se eu for fazer uma do Léo Fender, eu já falei um pouco sobre ele, né, em outras lives, mas se eu for fazer uma do Léo Fender, eu acho que a gente vai levar aí umas 3, 4 horas pelo menos. É isso aí, pessoal. O Saulo. O Saulo precisa de psicólogo. Vou mandar o John Sul ligar para você aí, Saulo. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado pela presença e vamos nos falando a partir da semana que vem. Bom final de semana a todos. Valeu!